Bom, vocês com certeza sabem que atualmente a Argentina está numa dificuldade tremenda, economicamente falando, que afeta muito a sua população como um todo. Mas a Argentina, num passado não tão distante, já foi vista como um país que tinha potencial para poder superar os Estados Unidos economicamente falando. Só que o que aconteceu que o peso argentino se desvalorizou tanto? Quais foram os erros cometidos pelo governo argentino lá da década de 1950 até hoje que impactou tanto no seu resultado? Se você quer um pouco mais de detalhes sobre esse tema, fica comigo até o final do vídeo que eu vou te passar em detalhes tudo o que aconteceu com a Argentina para ter uma influência tão negativa na sua economia e ser um país que hoje realmente a população passa por uma dificuldade tremenda economicamente falando. Bom, antes da gente falar sobre a desgraça, eu acho que é importante a gente falar um pouco sobre a ascensão. A Argentina, no começo do século XX, de 1901 em diante, foi um país, assim como eu falei para vocês na introdução desse vídeo, que era visto pelos outros países como um país que tinha realmente muito potencial para poder se tornar uma das maiores economias do mundo. Muito disso porque é um país que ela dependia muito da sua agropecuária e naquele momento era um país que basicamente estava fornecendo alimentos e principalmente ali a gente falando de carnes, né, carne bovina, carne suína, e também fornecia muito alimento como trigo, feijão, cana-de-açúcar, arroz para diversos países, tanto da Europa quanto para os Estados Unidos, e com isso ela conseguiu ter uma ascensão econômica muito rápido. Então ali em 1910, 1920, foi realmente um país que cresceu muito, que fez com que a Argentina tivesse o maior PIB de toda a América Latina durante todo esse período de expansão, apenas ficando atrás dos Estados Unidos, mas realmente naquele período muitas pessoas enxergavam a Argentina por estar conseguindo capitalizar tanto dinheiro. Se ela investisse bem esse capital, ela poderia se tornar uma das maiores economias do mundo, porém isso não foi possível de acontecer. A partir de 1945 tivemos uma troca de governo e começou ali o período do peronismo. Se você quer entender um pouquinho mais sobre tudo que o peronismo afetou na economia da Argentina, vou deixar linkado um vídeo aqui em cima onde eu conto no detalhes para vocês a história do peronismo. O foco desse vídeo não é muito falar sobre isso, mas sim falar sobre os erros que a economia argentina foi cometendo ao longo dos anos que fez com que elas chegassem no patamar que estão hoje. Bom, falando então específico agora sobre quais foram os erros cometidos pela Argentina para ela estar na situação que ela está hoje, nós temos aqui 4 principais pontos falando da economia. Primeiro deles, a questão de um desequilíbrio fiscal, ou seja, o governo está gastando muito mais dinheiro do que arrecada. Vamos ignorar o país por enquanto e vamos pegar e analisar como sendo uma pessoa física. Se você vai lá e ganha R$ 1.500, o natural seria que não era possível você gastar R$ 2.000, R$ 3.000, porque você só ganha 1.500. Não tem como você estar gastando mais. Só que hoje, por causa da complexidade e aperfeiçoamento do nosso sistema financeiro, é possível que através de crédito, através de empréstimo, através de financiamento, você consiga estar gastando mais do que você ganha, só que isso não é o adequado. Sempre o adequado é você conseguir gastar menos do que você ganha, porque essa diferença você economiza, poupa, investe e ao longo dos anos consegue ir acumulando riqueza. Isso é o que os países também deveriam fazer. Só que o país ali, quando a gente tem a centralização de poder, normalmente na figura de uma única pessoa, que vai ser o presidente do país, e tem uma frase muito legal que diz o seguinte: os políticos não estão tão preocupados assim com o seu próprio interesse. A primeira prioridade de um político sempre vai ser a eleição. A segunda prioridade de um político sempre vai ser a reeleição. E a terceira prioridade de um político está tão distante da primeira e da segunda que nem vale a pena a gente perder tempo tentando descobrir qual que é essa prioridade. Eu concordo muito com essa frase. Então, os políticos naturalmente eles vão ter um estímulo a gastar dinheiro para aquilo que vai fazer com que ele consiga ganhar mais votos para poder se recandidatar ali e ficar mais um ano, ficar mais um período, mais um mandato no seu cargo como presidente, como vereador, como governador, seja o cargo que seja. Só que isso naturalmente, para ele conseguir fazer esse tipo de coisa, ele às vezes vai ter que fazer coisas que vai trazer um resultado muito imediato, que vai fazer ali um prazer imediato para as pessoas que acham que aquilo ali realmente é a coisa mais benéfica, só que a longo prazo isso pode acabar sendo muito prejudicial para a economia do país, e foi justamente o que o governo da Argentina fez durante muitos anos, que estava ali sempre gastando mais dinheiro do que arrecada, com isso então se endividando, e essa dívida uma hora ia chegar e alguém teria que pagar essa conta. Bom, e assim como eu falei para vocês que essa dívida uma hora ia
chegar. Não à toa que o segundo ponto aqui, que é um problema fundamental da gente entender a dificuldade econômica da Argentina, é a questão da dívida externa dela. A Argentina é um país que, porque ela estava gastando muito dinheiro, ela precisava sempre estar pegando dívida, pegando empréstimo com países de fora, com o Fundo Monetário Internacional, que é o FMI, e com isso ela ficou só expandindo o seu nível de dívida, sendo que ela nem tinha dinheiro suficiente para poder pagar suas próprias contas dentro de casa. Com isso, então, recentemente, no ano de 2020, ela deu um calote no FMI, onde chegou o prazo limite para ela poder estar pagando a sua dívida, e ela simplesmente não tinha dinheiro para poder estar pagando essa dívida, e depois ela foi lá e pegou um dinheiro emprestado com a Arábia Saudita para passar a dever para a Arábia Saudita, e esse pouco dinheiro que ela pegou com a Arábia Saudita, ela usou para poder pagar uma parcela dessa dívida que ela tinha com o FMI. É essa a situação da Argentina. É tipo aquela pessoa que tem uma dívida lá com a sogra e pega dinheiro emprestado com o enteado para poder pagar a sogra e ficar devendo para o enteado, e depois pega dinheiro com outra pessoa para poder pagar o enteado, e assim vai indo e nunca fica livre das suas dívidas. É a situação atual da Argentina. Bom, outro ponto também muito importante da gente entender aqui da dificuldade econômica da Argentina, que fez com que influenciasse muito na queda do peso argentino, foi com certeza a sua inflação muito elevada. Se a gente for analisar, a Argentina desde 1990 sempre vem tendo uma inflação acima de 2 dígitos, tendo anos que passa de 50%. Hoje, no momento que eu gravo esse vídeo para vocês, a inflação da Argentina está em mais de 100%, o que naturalmente vai fazer com que você tenha uma fuga de capital estrangeiro. Os países vão olhar de fora e falar: eu não quero investir na Argentina porque lá é uma instabilidade muito grande, eu não consigo prever nada, eu não consigo imaginar qual vai ser o retorno, o ROI que eu vou ter sobre o dinheiro que eu vou estar investindo ali, né? O retorno sobre o investimento de investir na Argentina. Com isso, então, o outro problema que se apresenta nessa questão econômica da Argentina, que faz com que o peso argentino despenque cada vez mais, é a fuga de capital estrangeiro. E além disso, também nós temos uma intervenção do governo muito grande. O governo, ele tenta apagar fogo colocando gasolina, porque você vai lá e você tem um problema econômico e o governo tenta solucionar esse problema, ao invés de usar uma antítese, ao invés de usar algo que realmente vai resolver o problema, ele vai lá e tenta simplesmente cobrir o buraco com uma folha de papel. Isso não dá certo e só piora cada vez mais o problema, porque na Argentina eles acreditam que todos os problemas podem ser solucionados emitindo mais dinheiro, colocando mais dinheiro em circulação. Isso faz com que tenha um aumento da oferta monetária, que a longo prazo vai fazer com que aumente a inflação também. Vou colocar na tela um gráfico para vocês que mostra duas linhas, que mostram duas linhas no gráfico, que seria um deles a inflação, e a outra linha que vocês podem ver aí vai ser o indicador econômico que a gente chama de M1, que é o Money Supply, que basicamente é o dinheiro em circulação. Todo o dinheiro em espécie que a gente tem, seja em cédulas ou moedas, e também todo o dinheiro depositado em contas correntes fazem parte desse M1, e vocês podem observar que ao longo do tempo, quando a gente teve um aumento do M1, isso logo veio seguido de um aumento também da inflação, que só piora cada vez mais a situação da Argentina. Bom, agora falando um pouco sobre os impactos econômicos e sociais que a gente tem essa desvalorização do peso argentino provocou. Bom, primeiro de tudo, a gente tem uma questão que é muito curiosa de analisar na Argentina, que a precificação de itens que são muito caros, itens de grande valor, não é mais feita em peso argentino, mas sim em dólar. Então, se você vai comprar um carro na Argentina, você não vai conseguir descobrir qual que é o valor daquele carro em peso argentino, apenas em dólar, simplesmente porque as montadoras, as concessionárias, elas tinham que ficar praticamente toda semana ou todo dia reprecificando o carro, porque a inflação não para de subir. Com isso trazia uma dificuldade muito grande. Então o que eles fizeram para poder simplificar? Todos esses itens de valor muito elevado, seja um imóvel, um smartphone mais caro, seja também carros, igual eu falei para vocês, são precificados em dólar, e o cidadão argentino, para poder saber quanto que custa alguma coisa, tem que ver a cotação do peso argentino no dia, converter para dólar e ver o quanto que seria para poder comprar aquele carro, aquela casa, aquele smartphone em peso argentino. Além disso também, a gente tem uma dificuldade muito grande por causa dessa questão do aumento muito grande da inflação durante longos anos, e também uma desvalorização do peso argentino muito grande, que simplesmente surgiu um sistema de câmbio alternativo na Argentina. Você tem o câmbio oficial, no qual o governo manipula os preços e não segue os preços de mercado, o que deveria ser o correto. Com isso, então, surgiu o câmbio paralelo, que é o que a gente chama de dólar blue, que seria o câmbio realmente real da Argentina, que quando você consegue ir lá em qualquer casa
você não consegue ir numa casa de câmbio tradicional e conseguir trocar pelo dólar blue, porque nas casas de câmbio que são do governo, você obrigatoriamente vai ter que seguir o câmbio oficial que o governo está manipulando, só que em qualquer lugar que você encontrar alternativo, você consegue encontrar com cambista pelo dólar blue e assim você consegue a cotação de câmbio real, que é muito superior ao câmbio oficial da Argentina. No momento que eu gravo esse vídeo para vocês, eu vou colocar aqui para vocês verem a diferença do câmbio oficial da Argentina em comparação com o dólar blue, e óbvio que o câmbio sempre trocando, tá? De dólar para peso argentino. Bom, explicado para vocês então aquela expectativa que as pessoas tinham na Argentina no comecinho do século XX e depois todas as cagadas que foram feitas durante vários e vários anos, que fez com que a Argentina chegasse na situação que está hoje, vamos comentar um pouco do que eu acho que pode ser soluções para resolver o problema da Argentina. Bom, primeiro de tudo, é necessário um ajuste fiscal responsável. O que seria isso? Seria basicamente você ter um limite do quanto de dinheiro que pode ser gasto pelo governo, muito semelhante ao que a gente tem aqui no Brasil. Sabe quando você vai lá e você dá uma mesada pro seu filho e fala assim, ó, você está gastando muito do meu dinheiro, isso aqui é o que você vai ganhar por mês, você não ganha mais do que isso. Então, o máximo que a pessoa pode estar gastando é aquilo ali e não mais. Aqui no Brasil a gente tinha o teto de gastos, que agora está mudando pelo arcabouço fiscal, que vai ser um modelo diferente, mas também é basicamente um limite para os gastos públicos. Isso não existe na Argentina. Não tem um freio por quanto de dinheiro que o governo argentino pode estar gastando, ele gasta o quanto ele quiser. Então eu acho que o primeiro passo seria limitar esses gastos, porque assim você limitando, você consegue ter uma maior previsibilidade e passar também uma responsabilidade maior para os investidores de fora, para ver que ali não é uma zona que pelo menos tem um mínimo de organização. Bom, segunda questão também que a Argentina precisa urgentemente analisar é a questão de negociação com seus credores. Assim como eu falei para vocês, a Argentina tem dívidas com diversos credores diferentes, com a Arábia Saudita, com o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, entre vários outros países que ela deve também. Ela precisa sentar e falar o seguinte, ó, hoje eu não tenho capacidade para poder estar pagando vocês, mas eu consigo. Vamos prolongar essa dívida, vamos colocar aqui um índice de reajuste pela inflação do seu país, por exemplo, e eu vou te pagando isso aos poucos para eu conseguir pagar toda a dívida com você, só que infelizmente eu não consigo estar pagando para você essa dívida no primeiro prazo que a gente determinou. Se a gente prorrogar isso daqui por mais 10, 15, 20 anos, talvez eu consiga estar te pagando. É interessante para você? E dessa maneira ela consegue pelo menos ter um planejamento de ir pagando os seus credores e também cai no ponto que eu passei para vocês aqui, que é passar credibilidade para as outras pessoas. Porque se a Argentina conseguir ter credibilidade com o mercado internacional, isso vai fazer com que tenha capital estrangeiro sendo investido na Argentina e com isso a Argentina consiga aos poucos voltar para o patamar que ela já teve um dia. Outra questão muito importante também é a Argentina não ser 100% dependente de investimento de capital de fora. Eu falei para vocês que isso é algo muito importante, mas também é muito importante que a Argentina consiga ter uma produção própria para coisas que são essenciais para ela, porque também com isso ela consegue estar exportando e vendendo para outros países. É como uma via de mão dupla. Todo país ele precisa ter uma exportação muito forte e uma importação também muito forte. Por quê? Se você tem acordos comerciais que são favoráveis com outros países, na questão do país vir investir aqui, você está gerando emprego, você está fazendo mais dinheiro circular dentro da sua economia e com isso melhorando a qualidade de vida dos cidadãos dentro do seu país. Quando você não tem isso e você depende apenas do seu próprio capital que você investe, você tem ali a sua própria produção, você às vezes produz muito mais do que você consome e você acaba sendo ineficiente, porque você vai estar estocando, seja alimentos, seja produtos, seja serviços, onde você nunca consegue ter uma compensação, de você realmente conseguir vender tudo que você produz, tudo que você presta de serviço. Bom, então uma conclusão geral sobre tudo que eu falei para vocês aqui, esse vídeo ficou um pouco longo, mas é que o assunto realmente